Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou o Marcelo Egea e nós estamos começando mais uma live da Body Mind Tools. Hoje, com a presença da Juliana Sé. A Juliana, deixa eu só passar aqui o slide. A Juliana é empresária, coach, master trainer em PNL, treinadora comportamental, instrutora certificada em Heart Math, que é o assunto de hoje, paraquedista, é campeã brasileira e recordista em algumas categorias, mãe em todas as horas e apaixonada por pessoas, como ela mesma gosta de falar. Então, Juliana, seja bem-vinda, é um prazer estar aqui com você e começar essa apresentação. Vou deixar a primeira pergunta para a Armelle, para ela fazer, às vezes, aí da abertura. Obrigada, Marcelo. Boa noite a todos. E boa noite, Juliana. Muito prazer de ter você conosco hoje na nossa live. Realmente, eu, pessoalmente, tenho muita curiosidade em relação ao que você faz, a tudo que você faz, né? Tantas coisas diversas. Mas vamos começar pelo primeiro ponto. O que é mesmo a Heart Math? E se é isso, assim mesmo que fala? E quais são os benefícios, assim, para entrar um pouco, saber um pouco mais do que a gente vai falar hoje. Legal, Armelle, obrigada. Bom, quero agradecer o convite, dar boa noite para todo mundo que está aqui. É um prazer enorme poder falar sobre o Heart Math, porque se tornou uma grande paixão na minha vida. O Heart Math é um instituto americano que foi inaugurado em 1991 na Califórnia, e quase 30 anos, então, vem estudando cientificamente o nosso coração, o órgão coração e a fisiologia das nossas emoções. E como o coração se relaciona com o nosso cérebro, como o coração se relaciona com as nossas emoções e, consequentemente, como essa relação pode trazer benefícios para o nosso dia a dia, em termos de saúde, de performance, de mais alegria, mais felicidade, mais satisfação com a vida. Então, são muitos os aspectos que são estudados, e o que é bacana é que eles trabalham com ciência. Então, a gente tem hoje uma série de estudos já publicados. Infelizmente, a maioria está em inglês, a gente tem pouquíssima coisa aqui no Brasil ainda, estamos nesse processo, mas tem muitos estudos já publicados ao longo desses quase 30 anos que vão mostrando o que a ciência está descobrindo em relação a esse órgão maravilhoso que a gente tem aqui, que nem se dá conta, né? Que quando a gente pensa no coração, bom, geralmente o coração, se a gente não pensa nele, é porque está tudo certo, né? Mas ele é muito mais do que um órgão que simplesmente bombeia sangue para o nosso corpo. Então, essas descobertas foram que realmente me encantaram, e eu já venho vivenciando as práticas. Então, eles desenvolveram uma série de tecnologias, de técnicas, práticas, para que a gente possa trazer para o nosso dia a dia esse alinhamento do cérebro e do coração, esse alinhamento entre os nossos sistemas. E eu venho praticando isso desde 2017, que foi quando eu fiz o curso de certificação nos Estados Unidos. Então, fazem quase 4 anos que eu e meu marido resolvemos mergulhar nesse universo. Então, a gente foi para os Estados Unidos, fizemos a certificação e a gente vem aplicando esse conhecimento na nossa vida. E os benefícios são muitos. Então, desde uma capacidade de autorregulação mais inteligente das emoções, uma percepção maior do que está acontecendo internamente, a gente começa a perceber melhor como a nossa fisiologia atua, muitas vezes sem que a gente se dê conta, né? Então, a gente passa a ter mais consciência do que está acontecendo no corpo, os sinais que o corpo dão para a gente, essa sabedoria que existe no nosso corpo e no nosso coração, principalmente, e como a gente pode se alinhar com essa sabedoria e ter melhores relações. A gente conversa melhor, a gente consegue compreender melhor os nossos próprios valores e estar mais alinhados com os nossos valores, aumenta a nossa capacidade de resiliência, e há também benefícios físicos. Então, a gente sabe que essas práticas, que têm base na coerência cardíaca, eu já posso explicar um pouquinho, essas práticas também fisicamente ajudam a nossa saúde.
Então, fortalece o sistema imunológico, colabora para o melhor funcionamento do nosso sistema hormonal. Então, assim, é um monte de coisa boa. Parece até mentira. Você fala, meu Deus, como assim? Mas eu posso dizer porque a gente está vivendo isso em casa. Então, eu, André, né, meu marido, meu filho, que tem 14 anos, que desde os 10 ele vem praticando com a gente. Então, a gente está vendo benefícios assim em muitos níveis. E, consequentemente, também no nosso trabalho, que a gente leva isso muitas vezes para as empresas, para os nossos coaches, para clientes, e a gente também está percebendo muitos benefícios dentro das organizações, enfim, em todos esses universos. Legal. A gente já tem aqui algumas pessoas dando boa noite para a gente, né? Tem a Márcia dando boa noite a todos. A Márcia é a nossa diretora financeira aqui da Ser Total. A Neuza Pantoja também. Acho que alguns são conhecidos seus, inclusive. Sim, Edmar Babo, um grande amigo nosso também, presente desde o começo, desde os nossos webinars. Obrigado da tua presença, Edmar. E a Neuza dando uns aplausos aqui. E o André Ferraz, que eu acho que também é da tua turma, né? O André é o maridão. O André é o marido. Então tá certo. A culpa é dele também, disso tudo, também né? é dele. A ideia foi dele, inclusive. Então tá bom. Bem-vindo, André. Uma coisa que eu acho curiosíssima, né? Sempre é perguntar para as pessoas o que vem aqui, né? Da onde veio isso? Os criadores do método, como é que eles chegaram ao método? Qual foi a razão pela qual eles chegaram ao coração, né? E como é que foi para criar tudo isso? Pois tem uma história, né? Califórnia, desde a década de 60, por aí, já vinha nessa coisa meio mística, né? De estudar a consciência. Então, existe uma tradição, né, do pessoal ali da Califórnia já de ter a cabeça mais aberta, de começar a buscar os conhecimentos mais místicos e tudo mais. E esse pessoal do HeartMath, alguns vieram dessa história, que se juntaram com alguns cientistas para justamente começar a entender cientificamente o que era, afinal, essa sabedoria do coração. Então, foi uma busca justamente de tornar palpável esse conhecimento. Inclusive, quando a gente fala em coração, tem todo o aspecto energético, né? A gente tem a história do chakra cardíaco, tem muitos conhecimentos, um monte de tradições antigas, milenares, que falam desse lugar, né, do coração. Mas então eles decidiram se ater à ciência e entender, para poder mostrar para a gente o que de fato é palpável, e compreender essa inteligência e poder divulgar isso para as pessoas de uma forma que não pareça hare-ho, sabe? Que não fica aquela coisa mais... De bicho grilo, né? Tudo mais. Exatamente, de bicho grilo. Tanto que justamente pelo fato de ser tudo embasado em pesquisas científicas, ajuda muito a gente a levar esse conhecimento para as empresas, por exemplo. Porque as pessoas querem algo que tenha, de alguma forma, uma explicação racional, que elas possam compreender, que né, que não está necessariamente ligado a uma questão de fé, mas que tem, inclusive, resultados que podem ser reproduzidos, né? Então, eles têm como missão mostrar para as pessoas, despertar o coração das pessoas nesse sentido, a consciência para esse coração que a gente tem aqui, mas ajudar a humanidade a perceber que existe esse alinhamento, né, entre mente e coração, que a gente não precisa ficar só na mente, que o coração tem uma sabedoria muito importante, e quando os dois estão alinhados, a gente funciona de uma forma muito melhor. Então, não é que é só vir para o coração e deixa a mente para lá, não é isso, né? Como o nome de vocês aqui já diz, body mind, né? A gente tem essa conexão, e justamente durante muito tempo na nossa história da humanidade, principalmente algumas centenas de anos para trás, quando a ciência, né, se tornou uma fonte de conhecimento tão respeitada, a humanidade passou a funcionar muito na mente, principalmente do nosso lado de cá do hemisfério, né, o hemisfério mais ocidental, né? Quando a gente fala em Oriente é um pouco diferente. Mas então eles vêm com esse propósito, né? A missão de poder trazer esse alinhamento, e de forma muito prática e simples. Isso que é genial. Legal. Então, esse foi o caminho. Entendi.
Então, em seguida, assim, agora que a gente sabe um pouco da origem lá na Califórnia, a gente queria saber também como é que você e seu marido chegaram a conhecer, né, do Brasil, e o que fez vocês decidirem importar isso para o Brasil? Por que vocês pensaram, isso vai dar certo, tem alguma coisa interessante para fazer? Uhum. Então, Amel, a gente começou. O André, na verdade, é psicólogo. Eu vou voltar um pouquinho. O André é psicólogo, clínico, ele tem especialização em medicina comportamental, então ele já trabalhava com biofeedback, que é um mecanismo, né, que eu acho que vocês devem estar familiarizados, que mede os sinais do corpo e para que a gente possa desenvolver uma autorregulação. Então ele usava isso na clínica. E a base do trabalho do HeartMath e das técnicas é a coerência cardíaca, que é medida por biofeedback. Então, ele já tinha entrado em contato com isso lá atrás, ele queria conhecer um pouco melhor, ele estava fazendo uma especialização na Unifesp, ele conheceu isso lá, e aí a gente foi estudando aqui, né, por enquanto, daqui do Brasil, foi conhecendo, foi estudando. Eu tinha feito uma formação como terapeuta e que se falava já também na inteligência do coração, mas era uma forma mais holística, mais mística e tal. E aí a gente acabou também juntando essas duas partes e resolvemos investir nesse conhecimento. E o que aconteceu foi que no momento que a gente começou a fazer a preparação para o curso, a gente já começou a perceber mudanças internas muito profundas. E nesse momento, e assim, a gente já fez coisa para caramba, né? Já fizemos PNL, já passamos por diversos assim, processos de autoconhecimento, né? E essa, pela primeira vez, assim, tocou muito fundo no coração, mexeu com algo que, para mim, pessoalmente, mexeu com a minha missão de vida. Foi como se eu falasse, uau, isso faz parte da minha missão. Eu preciso contribuir para que as pessoas tenham contato com esse conhecimento. Porque, de novo, né, 30 anos nos Estados Unidos, a gente nunca tinha ouvido falar aqui no Brasil. Uma ou outra pessoa, né, falava sobre HeartMath, é muito novo. Então, foi realmente como a gente tem essa missão de contribuir para o desenvolvimento das pessoas, né, para contribuir para uma sociedade mais justa, mais pacífica, mais harmoniosa. Então, a gente acredita que esse foi um grande passo, né, essa sementinha assim, plantada para que a gente pudesse construir isso aqui no Brasil, né, que é um país que precisa tanto de mais coerência, mais harmonia, né, mais paz. É verdade. Mais consciência. Legal. Bom, uma coisa que salta aos olhos, né, no teu currículo, né, é essa questão do paraquedismo, né? Você e teu marido, acho que vocês se conheceram também nisso, né? Foi no paraquedismo, não é? Foi. Eu tô vendo um clique, eu não sei se é do meu microfone ou de vocês sabem, não? Não? Tá, bom. Eu nem estou ouvindo, mas acho que não é daqui, não. Acho que não está atrapalhando, né? Bom, de qualquer forma, essa coisa do paraquedismo e depois do HeartMath, né? Tem relação? Vocês conseguiram encontrar relações sobre isso? Porque paraquedismo é um esporte considerado um esporte radical, né? Eu sei porque eu já fiz voo à vela também, e a gente tem, quando vai fazer como é que chama? As apólices de seguro, você tem que dizer, né, que você faz, né? Como é que é isso, essa relação entre as duas coisas? Tem? Olha, uma ótima pergunta. Para mim tem uma super relação, apesar de não parecer, mas em primeiro lugar, eu acho que quando a gente está conectado com a nossa essência, né, com algo que a gente faz verdadeiramente com amor, a gente já está nesse espaço do coração. Então eu sinto que desde o início, eu comecei a praticar paraquedismo em 92. Então, há bastante tempo já, foi uma grande paixão. Eu até trabalhei com isso durante uma época da minha vida, eu fiz só isso, mergulhei nesse universo, fui trabalhar como instrutora, né, fora do Brasil, enfim. E foi uma vida muito autêntica. Eu sinto que eu vivia muito de acordo com as minhas verdades, com aquilo que eu acreditava, de uma forma muito plena mesmo. Wholehearted, sabe? Com todo o coração, né? Assim, vivendo de uma forma plena. E o que eu sinto é que isso me trouxe, né, esse olhar de, caramba, como seria incrível se as pessoas pudessem descobrir na própria vida, né, algo que elas fossem realmente apaixonadas, que elas tivessem
esse flow, né? Que pudessem entrar nesse estado de flow, de plenitude, que pudessem celebrar a vida. A gente fala muito de emoções regeneradoras dentro do HeartMath. Essas emoções regeneradoras nos fazem bem, regeneram o nosso organismo, as nossas células, né? Então, esse é um aspecto que eu sinto que conectou o HeartMath com esse aspecto da minha vida que era de tanta paixão, tanto amor. E o que aconteceu é que também, pelo fato de eu estar praticando um esporte considerado esporte de risco e também considerado como um esporte de muito estresse e de uma forma profissional, eu fui percebendo que as ferramentas do HeartMath contribuíam com a minha performance como atleta. Então, as práticas de respiração que a gente faz, que não são exatamente respiração, mas que usa também a respiração como, né, um link assim, para chegar nesse estado de coerência, são práticas que a gente pode usar em qualquer momento, em qualquer situação. Então, eu fui percebendo que, por exemplo, durante uma quebra de recorde, até esse é um caso interessante, um case, que até a gente mandou isso depois para os Estados Unidos, eles publicaram. Numa tentativa de recorde brasileiro, com outras 50 pessoas, a gente era aquela formação, sabe quando você tem que montar um monte de gente, fazer aquela mandala no ar, né? Em que todo mundo dá as mãos e tal. E a gente tinha algumas tentativas e não estava legal, apesar dos atletas terem muitas condições técnicas, emocionalmente as pessoas não estavam em sincronia, né? E aí o André teve a brilhante ideia de conduzir uma prática do HeartMath para aquelas 50 e tantas pessoas que estavam naquele momento já prontas para embarcar, já equipadas, assim, pronto para embarcar. Ele conduziu 3 minutos de prática. E a gente quebrou o recorde naquele salto. Uau! Então, você chega nesse estado de presença. Eu estava vendo a live anterior de vocês, né? Que vocês conversaram. Tu também. Isso, sobre mindfulness, né? E aí, então, a gente consegue acessar esse estado de flow de uma forma muito rápida quando a gente vai para o coração. E a partir do momento que a gente pratica, né, a respiração consciente e conectado com o coração, e aí essa é a grande chave do HeartMath, porque eles aliam a prática da respiração à ativação de uma emoção regeneradora. Então, nesse momento, a gente tem uma série de liberação de hormônios, de bioquímicos no nosso corpo, que colocam todo o nosso organismo em alinhamento e alta performance. Então, nesse momento, que seria um momento de estresse, onde a gente já sabe que o estresse tira a performance, né? Porque a gente entra em luta e fuga, enfim, inibe o nosso funcionamento cerebral, inclusive. Quando a gente está nesse estado de coerência, todas as nossas habilidades ficam disponíveis. Então, dessa forma, o HeartMath faz hoje muito parte da minha prática do paraquedismo. A gente leva isso para os atletas, e inclusive para outros atletas, e a gente acaba comentando também isso dentro das empresas, porque querendo ou não, é como se você tivesse na quadra, né? Dentro de uma organização, quando você tem um time, você está sob pressão, é um paralelo muito fácil da gente estabelecer, né, com o esporte. Então, da mesma forma, a pessoa podendo se autorregular, ela vai ter ações mais assertivas, mais claras, mais conscientes, uma comunicação que seja também mais assertiva, né? Enfim. Então, os resultados são melhores. Legal. Bacana. História bonita. Agora você já comentou um pouco, né, dessa questão da presença, do mindfulness, mas é uma coisa que a gente tinha curiosidade, né? Eu não sei se você acompanhou, mas eu tenho esse ensino de yoga no meio corporativo, nas empresas, e a gente fala muito em presença, em mindfulness, e na Body Mindfulness a gente explora bastante esses conceitos. Eu realmente não sei de onde vem esse barulhinho aí. Eu estou só ouvindo nada agora. Esquece. Vai, toca. Então, eu queria saber qual que é se você vê alguma semelhança entre essa metodologia da HeartMath e essas outras procuras, inclusive você comentou dos anos 70 na Califórnia, acho que também a época que estudou os gurus da Índia, enfim, também veio junto com essa onda de
de yoga na Califórnia, que teve muito forte nessa época. Então, eu queria saber o seu olhar em relação a esse tipo de prática e o que tem a ver exatamente do que você faz. Uhum. Legal, Armelle. Bom, o que eu sinto é que existem muitas práticas, né, hoje disponíveis que têm um objetivo de nos trazer para esse estado de equilíbrio, de consciência, né? Então, eu gosto de pensar, eu não tive a oportunidade de conhecer muito a fundo outras práticas, apesar de já ter praticado muito yoga, outros tipos de meditação, de zen budismo, enfim. E o que eu sinto é que elas são muito complementares. Eu sinto que você pode, de fato, escolher um caminho que fale mais com você, né? Então, eu não jamais poderia dizer uma é melhor que a outra, né? Eu acho que, da mesma forma que somos seres humanos diversos, cada caminho faz mais sentido para uma pessoa, né? Claro. Mas o que eu tenho sentido muito em relação, assim, em termos de diferença, né, se a gente pudesse estabelecer assim, um paralelo, o que eu sinto que o HeartMath traz são essas práticas para você usar on the go por 2, 3 minutos, às vezes 1 minuto, alguns segundos, e que quando você volta para esse lugar do coração, e é essa a grande diferença, né, porque eu acho que muitas práticas falam de você estar no corpo, mas não necessariamente apontam para esse lugar do coração. Uhum. E quando o que eu sinto que é a mais assim do HeartMath, que realmente foi onde me pegou, é que quando a gente vem para esse lugar do coração, algo mágico acontece. De alguma forma, a gente consegue estar mais conectado com a nossa essência, com os nossos valores principais. Então, eu gosto de fazer, né, uma brincadeira, mas quando eu coloco, quando eu falo que eu sou, né, quando eu falo eu sou Juliana, aqui no coração que eu ponho a minha mão, né? Eu não vou falar eu sou Juliana e apontar aqui para o meu cérebro, né? Então, eu acho que essa questão, o retorno para esse lugar do coração, de onde nascem as emoções mais amorosas, né? De onde nasce a compaixão, a aceitação, o amor, o acolhimento. Então, eu acho que quando a gente vem para esse lugar fisicamente, a gente sai da mente, né, do barulho da mente, a gente vem para o coração e, a partir do coração, eu posso fazer novas escolhas. Então, é quase como se o coração fosse o maestro e a mente pudesse obedecer, né? Do que o contrário, a gente está acostumado a pensar o oposto, né? E uma dos fatos que o HeartMath nos traz é que existe uma comunicação nervosa entre coração e cérebro, e as informações vão 80% do coração para o cérebro e só 20% do cérebro para o coração. Então, isso é um dado tão interessante, né? E dependendo de como está o padrão do nosso ritmo cardíaco, e agora a gente entra um pouquinho na coerência cardíaca, né? Dependendo do padrão da variação do meu ritmo cardíaco, esses sinais são enviados para o cérebro e o cérebro vai ficar mais disponível ou menos disponível de acordo com o que o coração está enviando de sinal. Então, se eu estou vivenciando emoções como estresse, como raiva, medo, enfim, tristeza, os batimentos cardíacos formam um padrão errático. Essa variação entre um batimento e outro, né? Aí a gente entra uma coisa mais técnica, mas basicamente assim se forma um padrão muito caótico e esse padrão caótico é enviado para o cérebro e aí o cérebro entende, opa, tem alguma coisa errada aqui. E aí o que ele faz? Aciona o nosso sistema de emergência, que é o sistema de luta e fuga. Nesse momento, o pré-frontal, né, o nosso córtex pré-frontal, que seria assim a parte mais elaborada do nosso cérebro, que é capaz de autorregulação, de uma percepção social mais ampliada e tudo mais, ela fica inibida, porque a gente fica no luta e fuga. Se eu levo a atenção para o meu coração, né, de uma forma em que... E aí eu começo a respirar de uma maneira específica que vai interferir nos batimentos cardíacos, então eu começo a mudar a fisiologia do meu coração naquele momento, né, dos batimentos,
eu posso gerar um padrão muito mais coerente, de ondas mais coerentes, que esses sinais, sendo enviados para o cérebro interpreta como, nossa, está tudo bem. Então, eu libero todas as funções cerebrais e eu fico mais inteligente. De proteção, né? De tentativa de sobrevivência. Exato, exato. E esse sistema de proteção, lógico, nos permitiu sobreviver desde a época das cavernas até hoje, né? Então, é um padrão muito... É um sistema muito inteligente que a gente tem. O problema é que lá na época das cavernas, né, o nosso corpo foi desenhado para ter alguns picos de estresse por dia, como, por exemplo, fugindo de um predador, ou como, por exemplo, precisando fazer uma caça, enfim, né? Ou defendendo a sua família, enfim, não sei. E aí, o que acontece é que, hoje em dia, tem até um estudo que foi feito um tempo atrás, que eu ouvi da Susan Andrews, que é uma estudiosa também da felicidade e tudo mais, que o coração, que o paulistano, em média, tem hoje, sabe quantos picos de estresse por dia? O que vocês chutam? Uns 200. Na época eram 50. 50, uau! Mas se a gente pensar que o nosso organismo foi feito, né, para aguentar uns 5 picos de estresse por dia, né, e libera cortisol, libera adrenalina, né, uma série de coisas que muitas vezes ficam no organismo durante muito tempo. Imagina você vivendo com 50 picos de estresse por dia, a gente está o tempo inteiro com esse sistema de emergência ligado. Não é o nome dessa pesquisadora que você comentou, desse estudo? Qual é o nome? Susan Andrews. Ela é fundadora do Instituto Visão Futuro. Faz um trabalho lindo também. Então agora eu não lembro, ela tem alguns livros publicados, ela fala até do estresse a seu favor, porque o estresse não é uma coisa ruim, né, gente? A gente sabe disso. O estresse sem estresse a gente não vive. A questão é a dosagem. Exatamente. Né? O quanto de estresse que a gente deixa, né, no nosso organismo, o quanto desses hormônios, né? Porque a longo prazo isso acaba desgastando o nosso organismo, né? Exatamente. Olha, tem a Flávia Briquet aqui também, que não falou nada, mas está mandando um olhar de coração. Deve ser também uma pessoa aí que gosta da coisa. Aliás, conheço a Cecília Briquet, Flávia, não sei se é parente sua, mas a Cecília... Cecília Briquet, era a vizinha nossa aqui. Bom, você falou de estresse, eu queria... Bom, nós vamos explorar um monte aqui, você sabia, e você não vai sair daqui antes de fazer um exercício com a gente de HeartMath, né? Já está prometido. Mas, assim, antes disso, eu queria trazer para esse assunto do estresse, que é um assunto muito quente. A gente, nas nossas lives, nas nossos webinars, a gente tratou muito disso. A gente buscou trabalhar muito com esse conceito, porque a gente entende, é isso que você falou, né? O estresse, ele não é ruim, ele foi colocado na nossa natureza para proteger a gente. O problema é que isso foi feito para funcionar dentro de um animal que não tinha razão, que não conseguia pensar, que não conseguia fazer projeção futura, que não tinha linguagem, etc. Aí funciona super bem. O problema é que, o problema, né? A questão é que a gente tem um neocórtex que produz pensamentos, né, e discursos, diálogos internos, e isso cria o distresse, que é o estresse continuado durante dias, meses, semanas, anos até, né? E isso sim é o que você disse, que provoca grandes problemas. O Steven Kotler, que é um cara que a gente tem comentado aqui e tal, que é o do Stealing Fire, também um cara que acompanhou muitos atletas, como você, pessoas de esportes radicais. Ele também estudou o flow, né, o fenômeno do flow. Sim. E ele diz, os atletas se aproveitam disso, né, eles se aproveitam do flow. E uma das coisas que se descobriu no flow é que um certo grau de estresse, não extremo, mas de tensão criativa é importante para liberar o flow. Não existe flow sem uma certa tensão criativa. E outras condições precisam ser atendidas. Nosso mundo é muito cheio de estresse, muito cheio de demandas, né? O Damien, por exemplo, falou muito aqui sobre isso, né? Falando da personalidade dele. Como é que vocês têm ajudado empresas, vamos falar da tua atuação agora para empresas profissionais, etc., a lidar com isso? Porque eu preciso do estresse para poder atender demandas rápidas, para poder agir dentro de uma realidade como essa que não tem garantia. Como é
que vocês têm lidado com isso e o HeartMath? Uhum. Bom, esse é um grande desafio, né? Porque as pessoas acabam hoje sentindo que quanto mais elas produzem, mais elas entregam, mais elas vão ser reconhecidas, né? E a gente acabou entrando num ciclo que está levando um número enorme de pessoas ao burnout, né? E o estresse, o problema desse estresse é que ele é muito silencioso. Então, muitas vezes a pessoa só percebe que ela está num nível excessivo de estresse quando ela acaba tendo um sinal, muitas vezes físico, né? Uhum. Então, o que a gente tem feito, em primeiro lugar, é levar esse conhecimento, ajudar as pessoas a se tornarem mais conscientes do que é o estresse e de como o estresse funciona na vida de cada um. Né? Então, a gente sabe, como você falou, uma vida sem estresse é impossível e nem é desejável. A questão é quanto a gente, aonde está o nosso nível otimizado de estresse, né, para que a gente possa entrar em ação, mas que a gente possa também, com pequenas práticas de autorregulação e de gestão de energia, de gestão emocional, a gente possa voltar para um estado neutro, né? Então, a gente até faz uma brincadeira que é como se durante o dia você tivesse uma conta corrente, que se você gastar mais do que você repôs, no final do dia você termina no negativo. Né? Então, a gente usa boa metáfora essa, né? Essa questão do nível de energia que a gente tem internamente. Né? E o estresse gasta muita da nossa energia interna. Então, o que acontece é começar a perceber as situações que são situações que drenam a nossa energia e que poderiam ser evitadas. Então, como também, você está com a conta vermelha, a primeira coisa que a gente tem que ter é consciência de onde está sendo desperdiçado o dinheiro, não é isso? Então, aonde que eu estou tendo gastos desnecessários? Que tipos de situações que eu poderia evitar ou que, pelo menos, eu posso ter um olhar diferenciado para que aquilo não gere tanto estresse, isso falando a nível pessoal, né? Então, e dentro das organizações, isso vai desde de questões de relacionamento, questões principalmente com liderança, né? Então, a gente sabe hoje que um dos grandes fatores de burnout é a própria relação com a liderança, né? Então, começar a olhar para isso, desmistificar, ajudar as pessoas a compreenderem que não necessariamente mais é melhor, né? Às vezes, a gente pode entregar menos, mas entregar com melhor qualidade, né? E a gente começa também a sugerir algumas práticas que podem repor essa energia ao longo do dia. Então, por exemplo, uma dessas que a gente vai fazer daqui a pouco é uma prática muito simples, de fácil aplicação, que basta você lembrar. O grande desafio é lembrar de praticar, gente, porque a gente esquece, né? Então... 4 minutos e meio por dia, você já sabe. Exatamente. Então, assim, a gente... né, pode colocar post-it, despertador no celular, o que vocês quiserem, que ajuda a lembrar de parar um minutinho para fazer, para olhar, se questionar como eu estou me sentindo agora. Porque a gente sabe que as emoções têm um papel muito grande nessa gestão de energia. Né? Então, como eu estou me sentindo agora, como eu posso lidar com esses desafios, que desafios são evitáveis. Tem muito estresse, como você falou, que acontece internamente, é da minha percepção de algo que está acontecendo, às vezes não é nem real. Né? E isso acontece muito nas relações dentro dos times, situações mal resolvidas, comunicações, enfim, que não sejam assertivas, né? Problemas de comunicação, enfim. Então, a gente vai trazendo essa consciência e vai ensinando mesmo essas práticas, introduzindo essas práticas no dia a dia do time, para que possa virar uma cultura. Eventualmente, isso se torna um hábito e se torna uma cultura. Hoje, na nossa empresa, a gente não começa nenhuma reunião sem antes fazer 2 minutos de coerência cardíaca. Porque a gente sabe que isso ajuda no foco da reunião, a gente ajuda as pessoas a estarem presentes, a reunião flui melhor, mais rapidamente. Porque a gente consegue ir direto ao ponto, a comunicação fica muito mais clara, muito mais coerente também, porque
não existem os ruídos que muitas vezes acontecem na comunicação porque eu não estou coerente internamente. Né? Então, se eu estou aqui falando uma coisa, mas passando outra para vocês, seja na minha expressão ou no meu campo de energia, essa comunicação já está incoerente. As chances de vocês não me ouvirem é muito grande. Né? Claro. E também uma das coisas mais importantes assim, que a gente tem sentido também é ensinar as pessoas a escutarem de forma ativa. Né? Porque quantas vezes que você está naquela reunião e as pessoas... Um está falando, o outro já está pensando, já fala em cima, já quer, né, dar outra ideia, e as coisas não caminham, né? Eu estou falando isso hoje porque, inclusive, eu tive um relato hoje de manhã de uma das empresas que a gente está atendendo, que era isso, era uma reclamação, porque a reunião não rendeu, todo mundo terminou mais estressado do que começou, ainda tem uma demanda para que as coisas se resolvam, né, dos líderes, então, assim, é muito complicado. E quando a gente tem essa possibilidade de, no nível pessoal, estar mais coerente, e aí criar isso, né, dentro do time ou dentro da organização, é maravilhoso, é um sonho que a gente tem, né? Legal. De poder, quer dizer, está aí um convite, então, para as empresas abrirem esse espaço, né, e usarem isso como uma ferramenta para os seus líderes, né? Lembrar que isso é um recurso real, que tem resultados comprovados e que ajuda mesmo. Olha, o André está aqui querendo contribuir, viu? Então, ele botou aqui, ó, uma boa relação entre desafios e habilidades favorece o flow, e uma habilidade a ser treinada é a habilidade da autorregulação. Acho que você devia contratar esse cara, viu? Ele fala bem. Vou pensar. E aqui tem também liderança coerente, walk the talk, com foco na cultura, saúde e bem-estar, né? E, por último, foco na sustentabilidade emocional nas empresas. É isso aí, André. Tamo junto. Armelle, tua vez. Bom, a gente não vai para o exercício agora? Vamos lá. Vamos abrir esse espaço aqui para a Juliana. Estou muito... Você sabe que eu senti, né, de contar agora rapidamente também um caso muito interessante, assim, já que a gente estava falando de empresa até agora, eu senti de contar que a gente trabalhou com uma empresa, inclusive a gente continua trabalhando com uma empresa que passou por desafios muito grandes no ano passado, em que um número grande de pessoas estava passando por um estresse pós-traumático muito grave. E com as ferramentas do HeartMath, a gente conseguiu não só minimizar esses sintomas de estresse pós-traumático, como ansiedade, depressão, ideação suicida, enfim, uma série de coisas graves mesmo, como também, e aí também a gente trabalha com a psicologia positiva, né, bem alinhado, então, como também melhoraram o índice de florescimento, então, esperança, satisfação com a vida, e isso foi um grande case para nós, porque foi a primeira vez que a gente colocou, de fato, o HeartMath como sendo base da nossa intervenção em uma organização. E a gente tem resultados incríveis. Inclusive, esse ano era para eu ter levado o resultado para o Congresso Mundial de Psicologia lá em Praga, que, infelizmente, foi adiado pela pandemia. Mas, assim, é um material que a gente vai publicar cientificamente. Então, os resultados são mesmo muito, muito legais. Aliás, esse caso, eu sei qual é, mas, né, não precisa mencionar, mas, assim, você envolveu muita gente, né? Era um grupo grande de pessoas, não era um grupo pequeno, né? Sim. Que você acabou. E a gente trabalhou justamente com os sobreviventes e familiares de sobreviventes. Foi um trabalho, enfim, muito forte, muito bonito, mas que foi uma oportunidade de perceber o quanto realmente trabalhar essa relação, essa conexão com o coração, e essas práticas simples de autorregulação no dia a dia das pessoas foi realmente transformando. Imagina. É claro que a gente teve também, pessoal, não vamos deixar de dizer que teve um apoio médico, muitas pessoas foram medicadas, enfim, porque era uma situação muito grave, né? Mas em termos de trabalho, tanto de prevenção de pessoas que estavam assim, quase, né, entrando numa situação de transtorno pós-traumático, quanto de recuperação de quem já estava diagnosticado, foi muito positivo. Legal. Ô, Armelle, antes dela fazer o exercício, posso fazer mais uma pergunta? Claro. Você falou
você falou de burnout, né? Burnout é uma síndrome complexa, e a gente até está pensando em fazer uma live exclusivamente sobre burnout, porque o burnout é um negócio que pouca gente entende, né? E as empresas hoje não se fala, mas a gente tem já um problema, né? Por causa disso nas empresas. É difícil de diagnosticar, a própria pessoa não admite que tem, muitas vezes. Quando o caso já estoura, a pessoa já passou do limite, ou seja, já está num momento que não dá mais para, já é difícil de tratar. Qual seria a principal dica para identificar o ponto de atuar? Ou seja, quais são os sinais? Só para que as pessoas que estão escutando aqui, isso vai ficar registrado, muita gente vai assistir. Perfeito. Quais são os sinais que o indivíduo tem que estar atento e as empresas têm que estar atento para interferir? Bom, em primeiro lugar, essa questão da autorregulação é importantíssima, né? Então, a pessoa ter uma possibilidade de gestão emocional para justamente conseguir equilibrar essa ansiedade das demandas que vêm, porque elas vêm, né? E não necessariamente perder o próprio equilíbrio, porque o que acontece é que o burnout ele vai acontecendo devagarzinho com um excesso de estresse, né? O excesso, então, de todos esses elementos de cortisol. Então, algumas coisas são pontos importantes que começam a aparecer. Dificuldade de dormir, né? Insônia, ou muita dificuldade para acordar. Então, o sono começa a ficar desregulado. A pessoa começa a ficar irritadiça. Então, qualquer coisa, ela já estoura, não tem mais paciência, fica menos resiliente, fica mais rígida. Ela começa, muitas vezes, a levar mais tempo para executar uma tarefa que antes era fácil. Então, ela começa a perceber que vai levando mais tempo para realizar a mesma coisa, com mais esforço, inclusive. Né? Começa a perder o nível de atenção, começa a ficar mais difícil o foco, né? Atenção. Existe uma dificuldade também de cuidar, né? Separar da vida pessoal com vida profissional, então começa a misturar. Agora a gente está num momento super crítico, que é a questão do trabalho em casa, né? Pois é. Então, a quantidade de pessoas que a gente tem atendido que está dizendo eu estou a ponto de explodir, porque é uma demanda non-stop, né? 24 horas por dia você está no computador, aí o filho está em cima junto, e aí tem que fazer a comida, mas tem que entregar a tarefa, enfim. Então, o excesso de atividade sem que a pessoa tenha períodos de break, né? Para dar uma parada, para fazer outra coisa, para focar em outra coisa. Então, isso são vários sinais. Se a pessoa começa a não se dá tempo, né, de praticar, por exemplo, exercícios físicos, o autocuidado, né? Então, todos esses são sinais que a pessoa pode começar a perceber, né, de que algo está caminhando para um lado que não está muito bom. Entendi. E a empresa, por sua vez, também pode começar a perceber, de fato, uma entrega, um prejuízo na entrega, na performance do colaborador, problemas de relacionamento, problemas de comunicação, erros no trabalho. Isso é um sinal também, erro. Aliás, pessoal, que existe de erro por simplesmente questão de má gestão emocional. A pessoa, quando está nesse luta e fuga que a gente fala, né? Ela não consegue, muitas vezes, ler direito, não consegue compreender, não consegue ler um e-mail, não consegue entender, né, uma instrução. Então, é muito sério isso, né? Essa questão da gestão emocional é fundamental para a gente prevenir caminhar para um burnout, né? Mas tem muitas outras questões. Existem também aspectos que são intrínsecos, então pessoas que são naturalmente mais resilientes, algumas pessoas naturalmente são menos, algumas são mais propensas ao burnout, outras menos. Então, tem uma questão intrínseca e também uma questão do ambiente, né? Então, obviamente, organizações que demandam mais, por exemplo, com liderança mais impositiva, um tipo de comunicação, né, mais demandante. Adequada. Exato. Então, tudo isso também colabora, né, para que a pessoa possa desenvolver o burnout.
O André está lembrando aqui, né, também que uma diferença fundamental entre o burnout e a depressão é que no burnout existe uma perda de interesse e prazer do trabalho. E na depressão, a perda de interesse e prazer é na vida como um todo, né? Minha mãe, né, que é terapeuta, já compartilhei com você muitos anos, né, uma vida toda dedicada a isso, e corporal ainda, uma terapeuta corporal. Ela diz que as pessoas hoje usam a palavra depressão muito fácil, né? Todo mundo fala que está deprimido, né? E ela diz, tá nada, tá triste. E tristeza é emoção, tem que tá triste, chora bem, chora que vai melhorar. Então ela faz assim, aí todo mundo, sabe, ela diz que a gente vive uma vida muito de selfie, né? Tá todo mundo sempre muito feliz. Se você sente uma tristezinha, você já fica preocupada. Ela diz que depressão é um estado onde a pessoa não sente nada, né? E você fica insensível para a vida, né? Então eu acho bacana isso. É minha mãe, né? Então fazer o quê? Tem que gostar. Querida, Bom, agora sim, vamos lá. Você vai fazer uns exercícios conosco, né, Ju? Vamos experimentar uma prática. Essa é uma prática chamada de coerência rápida, porque ela ajuda que a gente entre justamente nesse estado de coerência, de alinhamento, de maneira rápida, e ela pode ser usada de olhos abertos, olhos fechados. Então, a nossa sugestão é sempre praticar primeiro no silêncio, em casa, né, quando você está mais tranquilo, mas que com o tempo, e quanto mais a gente ficar familiarizado com a prática, a gente pode utilizar realmente durante qualquer situação. Então, eu já usei essa técnica dando aula, dando palestra, dentro do avião para saltar de paraquedas, no trânsito, na discussão DR em casa. Então, a gente usa isso enquanto a situação está acontecendo, né? E isso é muito legal, porque a gente começa a se regular, não precisa esperar a situação acabar para depois se arrepender e depois ter que consertar, né? A gente consegue já se regular naquele momento. Então, eu vou explicar primeiro e daí eu vou conduzir, tá? Então, só para entender como vai funcionar. Eu vou pedir para todo mundo levar a atenção para a área do coração e a gente, então, pode até colocar a mão na região do coração, porque dizem que quando a gente toca, né, alguma área do nosso corpo, fisiologicamente ela fica mais ativada, a gente se conecta mais com ela. E aí a minha sugestão vai ser de respirar de uma forma mais lenta e mais profunda. E nesse caso da coerência cardíaca, a gente sugere que a inspiração tenha o mesmo tempo da expiração. Então, lembrando que existem muitas técnicas, pessoal, de respiração, todas elas são boas. O objetivo dessa especificamente é gerar coerência cardíaca, por isso que ela tem essas características, né? Tem muita gente que pergunta, pelo nariz ou pela boca? Tanto faz. O nariz é melhor, mas se tiver com o nariz entupido, pode respirar pela boca, não tem problema. Apesar da gente estar com atenção na área do coração, pode usar a barriga toda para respirar, não é para respirar só no peito, né? É uma respiração curta. A ideia é que seja uma respiração mais lenta e mais profunda, tudo bem? E aí, uma vez que a nossa fisiologia já estiver mais equilibrada, eu vou sugerir ativar um sentimento regenerador, que aí pode ser amor, carinho, gratidão, né? E você pode trazer uma memória, pensar em alguém que você ama, um lugar na natureza, o que for bom para você, que te gera essa emoção, que te traz benefícios, tá bom? Então, vamos lá? Então, foque a sua atenção na área do seu coração. Se você quiser, pode colocar a mão na região do peito, em contato com o seu coração. E vai imaginando que a sua respiração está fluindo para dentro e para fora do seu coração ou dessa região do peito. Respirando um pouco mais lentamente, mais profundamente que o normal. Talvez você possa inspirar por 4 ou 5 tempos, respirar por 4 ou 5 tempos, ou num ritmo que seja confortável para você, buscando manter a inspiração com o mesmo tempo da expiração.
Ative agora um sentimento regenerador para você, como carinho, gratidão, apreciação, amor por alguém ou por algo em sua vida. E se algum momento, algum pensamento te distrair, gentilmente traga a atenção de volta para o coração e ative novamente o sentimento regenerador. Sabendo que 2 minutinhos dessa prática pode te trazer enormes benefícios. E que esse recurso fica disponível para você sempre que quiser ou precisar. Gentilmente pode ir trazendo a sua atenção de volta para o ambiente e no seu tempo, abrindo os olhos. Que tal? Genial, né? Sensacional. Dá um alívio, né? Uma sensação de paz muito boa, né? Impressionante, né? Quantos minutos deu? Eu não vi, eu não medi, mas deve ter sido isso mesmo, uns 3 minutos, não deu né? 3 No minutos. máximo 4. Marcelo, foram 2 minutos, viu? Foi 2, 3. É bom, né? Impressionante, né? Então, você vê, não dá para fazer isso durante o dia? 2 minutos? Sabe uma coisa que eu gosto muito de lembrar, que quando a gente era pequenininho, os nossos cuidadores viviam pedindo para a gente escovar os dentes, né? E criança nenhuma gosta de escovar por livre e espontânea vontade, né? E hoje em dia, quem é que consegue ficar sem escovar os dentes? Geralmente são 2 ou 3 vezes por dia, 1 minuto e meio a 2, né? Porque a gente sabe quais são as consequências de não escovar os dentes. É uma higiene bucal. Se a gente fizer 2 minutinhos, 3 vezes por dia, essa prática, a gente está fazendo a nossa higiene emocional, a nossa higiene mental, né? Prevenindo uma série de coisas, né? Trazendo... o que acontece nessa prática, a gente começa a conter os nossos vazamentos de energia e começa a gerar... É como se estivesse recarregando, né, a nossa bateria interna. Legal. Você comentou do seu filho, né, que ele também pratica, e agora fez o paralelo com esse hábito de escovar os dentes. Então, uma pergunta como é que você introduziu isso para ele? Como é? Se ele já adquiriu o hábito, agora você comentou que ele tem 14 anos, como funciona para uma pessoa dessa idade? Ok, ótima pergunta, Mel. Bom, no começo ele começou com um pouquinho mais de curiosidade, né? Então ele via a gente fazendo, eu e o André, então ele queria saber o que era. O HeartMath desenvolveu também alguns aplicativos, então é bem legal porque a gente coloca assim o medidor, né, de coerência cardíaca aqui no lóbulo da orelha e consegue ver as ondinhas e tal. Então tem um aspecto gamificado também desse processo que ajudou muito o Luca a se engajar na prática. Né? Então ele começou usando o aplicativo, vendo as imagens e tal. E eu nunca forcei nada, mas sempre em vários momentos da vida, quando ele se sentia mais ansioso ou trazia alguma questão, a gente sempre conversava, Luca, vamos respirar junto, né? Até um dia que eu perdi a minha autorregulação, porque, gente, eu pratico a beça, mas tem dia que, né, a gente é humano. E eu estava dando uma bronca nele, nem lembro que era alguma coisa da escola, assim que eu falei, eu estava já no meu limite, já estava com a bateria muito esvaziada.
E cheguei em casa, acabei conversando com ele de uma forma que não foi nada assertiva, e ele então para assim, ele olha para mim, aí ele sai andando, e eu fiquei ainda mais brava. Aí ele sai andando, Luca, volta aqui, vamos conversar, tô falando com você, né? Tipo, bem mãe, assim, histérica. Aí ele, mãe, eu estou ficando nervoso, eu vou respirar, e quando eu me acalmar, eu volto e a gente conversa. Aí é que eu batia mesmo, não ia ter jeito. Não é? Foi incrível, eu fiquei com uma cara assim de... E ele foi para o quarto dele, deu uns 15 minutos, ele voltou e foi maravilhoso. Nossa, foi uma lição para mim tão grande, porque apesar de eu ficar furiosa e ainda pensar, meu Deus, como ele teve a capacidade de se autorregular e eu não, né? A gente se sente assim... Tá vendo? Não é? E aí ele me deu a oportunidade, eu não estava naquele momento conseguindo, né? Então, quando ele me dá espaço, ele vai se autorregular, ele me dá espaço para eu acessar esse estado em mim, né? Olha como é lindo isso. E a partir dali a gente teve uma conversa completamente diferente, né? Com outros resultados, com certeza a gente se ouviu, porque naquele tom que eu estava falando com ele, ele não ia ouvir nada do que eu estava dizendo, né? Óbvio. Então, e hoje ele usa antes das provas, então isso eu sei. Armelle, ele usa assim, outro dia eu vi, ele estava lá com a mãozinha no coração, assim, respirando, aí eu fiquei de olho, Luca, o que foi? Ele, eu tinha um simulado hoje para fazer. Porque ele sabe que quando ele está calmo, ele fica mais inteligente, ele se lembra, ele entende melhor, né? A gente, quando está estressado, tem branco. Os brancos na prova são frutos de estresse, né, puramente. Verdade. Então, é muito legal, viu? Tá fazendo parte mesmo do nosso dia a dia. Legal isso, quer dizer, tem um espaço para as escolas também, né? Então, né, te contratar para treinar as crianças. Tem casos já, né, de escolas que estão treinando meditação, né? Estão ensinando as crianças a meditar. Imagina como isso seria útil, produtivo, né, para aquelas que já sabem, né, nesse momento, né? Sensacional. E para os professores, então, hein, Marcelo? Os professores também que estão tendo que lidar, né, com esses desafios todos, realmente, assim, acho que é bom para todo mundo. A gente tem projetos HeartMath, tem muitos estudos dentro de escolas, instituições, sim, muitos estudos. Fizeram várias pesquisas ensinando as práticas, resultados de melhores notas, melhores relacionamentos dentro da escola, um monte de coisa legal. Eles trabalharam também, tem estudos dentro de Forças Armadas, tem estudos com policiais, com bombeiros, pessoas que lidam, né, com emergência, e que eles chamam de first attendants, né, que são a galera que fica na linha de frente mesmo durante, né, todo tipo de evento. Então, eles têm muitos estudos já em muitas áreas. Vale muito a pena conhecer melhor. Legal. Outro dia eu estava aqui numa live, eu não me lembro com quem, e eu estava me lembrando que o Agostinho Minecucci, que foi um mestre para mim, eu fiz cursos com ele, é um cara muito conhecido na psicologia organizacional também, e quando eu fiz o curso com ele, era começo acho que final dos anos 90, mais ou menos, meados dos anos 90, e ele disse que estava muito triste, porque um dos clientes dele era a Polícia Militar de São Paulo, a corporação, né? E ele estava dizendo que o curso de oficiais, né, da Polícia Militar tinha aula de dança e que eles estavam tirando a aula de dança. E que ele achava que isso ia ser um grande prejuízo para as futuras gerações da PM. A gente nem imagina, né, que isso aconteça, mas era aula de dança de salão. E ele já dizia, né, isso é um tipo de vivência que é importante para um oficial, para um policial, né? Para que ele entenda as sutilezas do ser humano e tal, uma coisa bacana. Eu estava lembrando disso numa live esses dias. Grande Agostinho Minecucci. Olha, muita gente gostou da sua prática aqui. Vou começar aqui, pelo Edmar Babo, que é o nosso, né, amigo aí que está sempre conosco. Ele foi um dos que falou para a gente, falou, olha, vocês vão fazer live, mas não deixem de fazer as práticas, porque isso é muito importante. Se vocês pararem de fazer, eu vou parar de assistir. Então tá aí, Edmar, pronto. A Juliana atendeu sua expectativa. A Neuza Pantoja está dizendo que se sente muito mais em equilíbrio, né? A Flávia está dizendo aqui, olha, me sinto leve, em paz. Legal, bateu palmas também. Ou seja, só elogios aqui para você, Ju. Que bom, Marcelo.
Bom, estamos no nosso horário aqui. Armelle, alguma pergunta para a Juliana em especial, para a gente finalizar? Bom, tem uma curiosidade boba aqui, porque eu quero fazer essa pergunta. Você falou desse sensor, né, para medir os padrões do coração. Eu queria saber se você já usou na sua prática de paraquedismo e o que deu, qual foi o resultado, como reage seu coração quando você cai você se pula do avião. É uma boa pergunta. Na verdade, esse sensor é muito sensível, então, quando a gente salta, né, como são 200 quilômetros por hora, assim, o sensor não teria como manter a qualidade da medição, né? Então, infelizmente, não deu para fazer ainda. Tá Mas bom. eu uso muito pré-salto e pós-salto. Então, para medir justamente para poder me autorregular, para saber, né, como eu tô, até para poder aprender com o salto, enfim, tem muitas técnicas assim que a gente usa. Muito legal. Biofeedback, interessante. Bom, ainda tem tempo aí da gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, mas eu queria já preparar então o final, agradecer a Juliana pela sua generosidade de vir aqui compartilhar o seu conhecimento, tudo aquilo que você aprendeu e que você tem feito pela saúde das pessoas através do HeartMath, você e o André, então de parabéns. Obrigado, muito obrigado por vocês terem doado o tempo de vocês para nós e para a nossa audiência aqui. Eu queria colocar os teus contatos, Juliana, para que as pessoas pudessem falar com você. Então, veja se está certo aqui. Então, é Juliana Sé, Heart Brasil, né? É assim que você tem... pode ser localizada. No Instagram, você tem dois perfis, né? Tem o Juliana Sé, tudo junto, né? Sem acento, e tem o heartbrasil.br. Perfeito, é isso aí. Tá correto? Pode me procurar em qualquer um desses dois perfis. O Heart Brasil é um time, tem o André, tem a Roberta também, que faz parte desse time, então nem sempre sou eu que respondo, mas um de nós três. E no Instagram também, aqui no Facebook também, eu tenho o meu perfil, Juliana Sé, então também podem me procurar. Legal. Bom, eu queria agradecer quem nos colocou em contato muito, que foi a minha colega, a Andrea Sarno, consultora, foi através dela que a gente chegou até você. Então, Andrea, não sei se você está ouvindo, mas muito obrigado pela gentileza de nos apresentar a Juliana, foi sensacional. Roberta Moreira também está aqui, com olhos de amor aqui para você Heart também. Brasil, a Rô é nossa parceira no Heart Brasil. Ah lá, então, parabéns também, Roberta. Bom, gente, é isso. Muito obrigado, então, pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma apresentação sensacional da Juliana. Ficará gravada, né, nos nossos canais, tanto no nosso YouTube do Body Mind Tools, quanto no Facebook do Body Mind Tools também. Quem quiser pode ir lá e assistir, reassistir aquilo que a gente viu. Eu convido a todos a curtir e se inscrever nos nossos canais para acompanhar os convites e as novidades, e sugerir temas também, outras abordagens que vocês queiram, porque a ideia é realmente popularizar, divulgar todo mundo que cuida da saúde das pessoas através de propostas de conexão entre mente e corpo. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Adorei. Muito obrigada, Juliana. Parabéns pelo trabalho de vocês, maravilhoso, isso é muito bacana, as pessoas realmente precisam conhecer, né, tantas ferramentas maravilhosas que tem por aí, e foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso, Juliana, conte com a gente sempre que precisar. Gente, tudo de bom e a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau. Tchau.